Este é o novo Jaguar XE 2.0 diesel. Tem debaixo do capô um 4 cilindros com 2 litros diesel, capaz de debitar 180 cavalos e uns impressionantes 430 newtons de binário. O XE aponta baterias a concorrentes de peso como Audi A4, BMW Série 3 ou Mercedes Classe C. Mas será que este felino consegue de alguma forma fazer frente aos seus rivais alemães? No campo do preço, alinha perfeitamente com a concorrência. Esta unidade que eu estou a experimentar é uma 2 litros diesel Prestige, com caixa automática de 8 velocidades, tração traseira, também há a opção de ter em tração integral. Com os extras que tem, e já são bastantes, teto panorâmico, estofos em pele, bancos elétricos com 10 regulações elétricas, memórias, um sistema de navegação, um sistema Meridian de som que conta com 10 altifalantes, cujo som também não é assim grande coisa. Conta ainda com um sistema de cruise control adaptativo, custa já 62 mil euros. Obviamente que o nome Jaguar carrega consigo uma herança que soa melhor ao ouvido. Eu confesso que se disser às pessoas eu tenho um BMW parado à porta ou tenho um Jaguar parado à porta, confesso que a sonoridade é um bocadinho diferente e as pessoas vão achar sempre um Jaguar, um Jaguar. Mas é assim melhor que os alemães. Bom, em termos de refinamento de motor, eu diria assim à primeira vista que não. Este motor é bastante mais áspero, noto que tem bastantes mais vibrações, mesmo ao ralenti ou em carga, e os seus 180 cavalos, apesar de não fazerem frente à concorrência, que anda na média dos 190, o binário sim, suplanta a concorrência com 430 newtons e o casamento com esta automática de 8 velocidades é realmente muito bom. O carro tem um desempenho fantástico, na automática podem-se selecionar 4 modos diferentes, Eco, Inverno, Normal e o Sport, que até ilumina aqui a instrumentação em vermelho. Não noto grande diferença no desempenho do carro, só as passagens de caixa em modo dinâmico ficam claramente mais rápidas, podemos ainda optar pelas patilhas no volante e temos também uma resposta ao acelerador bastante mais imediata. O carro tem umas relações de caixa muitíssimo longas e em 8ª velocidade, só para terem uma ideia, vamos a fazer 140 km/h com menos de 2000 rotações no motor. O que, dado o elevado binário que este carro tem, falo sem qualquer espécie de dificuldade. Em termos de conforto, o carro é muitíssimo confortável e só posso denotar aqui uma falta de apoio gritante nos bancos na zona das pernas. O que para um carro que curva muito bem, como é o caso deste, que vem com umas jantes opcionais de 18 polegadas, o carro tem uma frente fantástica, a direção é extremamente comunicativa, é muitíssimo direta e o carro insere-se em curva com uma precisão cirúrgica. Os travões alinham pela média do segmento, não noto que trave melhor ou pior do que os demais concorrentes. Onde eu noto que este carro realmente, e voltamos à questão do motor ser um bocadinho mais áspero, é que em rotações mais baixas, e se circularmos, por exemplo, a 120, o carro leva pouco mais de 1500 rotações, há uma rumorosidade um bocadinho desagradável por parte do 2 litros diesel. O carro, em termos de conforto, é bastante generoso, não havendo nada a apontar, não havendo nem pancadas secas, nem o curso da suspensão, faz-se de uma forma muitíssimo agradável. Onde eu acho que este carro realmente falha é no espaço habitável. Atrás, os passageiros não têm muito espaço para os joelhos e a mala também é a menor dos 3 grandes. Este tem 450 litros e a média anda entre os 480 e os 500. Esteticamente, o carro é um assombro, o carro é lindíssimo, os faróis traseiros inspirados no Jaguar F-Type marcam-lhe ali uma presença fantástica e aquele ar agressivo das ópticas dianteiras também lhe dá um ar assim, uma frente mergulhante e com um ar francamente agressivo. Aquilo que eu não acho que beneficie de todo este XE é esta cor branca. A Jaguar tem metas muito ambiciosas em termos de consumos anunciados para este XE. Estamos a falar, por exemplo, da versão de 163 cavalos diesel, em que a Jaguar anuncia a possibilidade de um consumo médio de 3,6. São valores muitíssimo otimistas, como devem imaginar. No caso deste modelo ensaiado de 180 cavalos e os consumos anunciados também andam aqui na casa os consumos médios anunciados pela marca andam aqui na casa dos 4 litros aos 100. Eu confesso que numa utilização absolutamente normal e real world, como eu lhe costumo chamar, eu não tenho fugido muito aqui entre os 6,9 e os 7 litros.
A condução do carro é muitíssimo agradável, a caixa funciona de uma forma exemplar, se bem que quando deixamos cair muito a rotação e voltamos a carregar no acelerador, eu noto às vezes aqui algum atraso na resposta, em que o carro fica aqui como que a engonhar aqui um segundinho antes de pensar que vai ter que meter provavelmente uma ou duas mudanças abaixo. De todas as formas, é isento de críticas, é de uma suavidade impressionante e este mecanismo de subir e descer da alavanca cada vez que ligamos ou desligamos o carro é um must espetacular. Se bem que eu fico aqui com receio, se este mecanismo a variar, como é que se metem mudanças? Como já disse, o carro vem recheadíssimo de equipamento, ou pelo menos esta versão vem recheadíssima de equipamento, mas depois tem coisas incompreensíveis. O carro tem um sistema de collision prevent, ou de avisos de prevenção de colisão, que é de um conservadorismo que chega a ser irritante, porque ainda o carro da frente vai para aí a 50 metros e o radar já está a apitar por todo lado, freneticamente, ai, 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 ai. Não se justifica. Depois num carro com sensores de chuva, sensores de luzes, uma super navegação, um sistema de som XPTO, então depois temos um espelho assim, então não gostava muito de ter um espelho eletrocromático de origem. A qualidade de construção do habitáculo é bastante boa, mas aqui os alemães fazem claramente melhor. Não é que haja aqui ruídos parasitas ou haja aqui falhas de montagem ou na solidez ou o que quer que seja, mas há aqui plásticos em algumas zonas do carro que não se admitem já num carro deste valor e que claramente um A4 ou um Série 3 levam a melhor, sobretudo o A4 ou o Mercedes Classe C. Plásticos rígidos aqui nesta zona, num carro em que se pedem 60 mil euros e que se pretende ser diferente, não abona muito em favor. Em jeito de conclusão, eu acho que este Jaguar XE reúne um conjunto de argumentos para quem procura sobretudo o nível de exclusividade e quer ter algo diferente do mainstream. Toda a gente tem BMW Série 3, toda a gente tem A4, toda a gente tem Classe C e podemos ter um Jaguar XE, que é algo realmente de diferente. Onde depois nos vamos arrepender seguramente é que ao fim de 4 ou 5 anos, em termos de segunda mão, um Jaguar XE vai ter sempre um valor muitíssimo inferior aos seus concorrentes alemães. E aí, meus amigos, não há nada a fazer. Lá está ele. Oh, amigo, eu estou a ver os carros. Eu não sou propriamente cego.